Você se lembra do desenho Irmão do Jor-El? Um desenho bem doido, cheio de coisas aleatórias e até meio sem sentido, mas mesmo assim era muito bom. Não sei se só eu pensava isso, mas o desenho tinha uma vibe bem esquisita. Talvez fosse por causa do jeito que os personagens agiam, pela história ou pela animação, mas com certeza ele era diferente. Pra começar, o personagem principal nem tem nome. Todo mundo chama ele de Irmão do Jor-El. Até os próprios pais fazem isso. E sim, é meio triste. Mas por que será que ninguém chama ele pelo nome? Na verdade, a resposta é bem simples, porque ele é o irmão do Jor-El, e só. Pra entender isso melhor, a gente precisa saber quem é o Jor-El. Na série, ele é tratado como se fosse um ídolo, tipo um herói que todo mundo ama. E por quê? Bom, quem explica isso é o seu Edson, o pai do irmão do Jor-El. Ele conta que o irmão mais velho, o Nico, que antes era chamado de Nicolau, era o Jor-El da vez, ou seja, o queridinho da família. Mas um dia ele resolveu andar de bicicleta sem as rodinhas, achando que era o máximo, e acabou caindo feio na frente de todo mundo e ficou com o rosto todo machucado. Foi aí que o Jor-El, ainda pequeno, acabou roubando a cena e virou o novo estrela da família. E assim o irmão do Nico passou a ser o Jor-El. E o Nico, bem, ele se escondeu do mundo. Mas essa história é meio confusa, né? Tipo, o que o Nico fez antes pra ser tão admirado? Será que era só mania da família? A verdade é que nunca saberemos, porque no final do episódio, o próprio Edson diz que inventou essa história. E faz sentido, porque em outro episódio dizem que o Jor-El ficou famoso por ganhar uma corrida. Ou seja, cada episódio inventa uma história diferente. E isso na real pode ter um motivo mais estranho do que parece. Mas antes de a gente se aprofundar nessa história, é importante saber como o desenho surgiu. Irmão do Jor-El, é irmão do Jor-El, e é irmão do Nico também. Irmão do Jor-El é a primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e em toda a América Latina. Foi criada por Juliano Henrico e estreou no canal em 2014. Sim, já faz mais de 10 anos. A partir de 2020, o desenho também começou a passar na TV Cultura. E muita gente acha que o desenho acabou, mas isso não é verdade. Em 2024 saiu a 5ª temporada, junto com um programa especial chamado Shortner Show, criado para comemorar os 10 anos da série. Nesse programa, a história gira em torno do irmão do Jor-El e do Gesonel, o mestre dos disfarces. Eles apresentam ideias malucas pro pessoal do Shortners usando marionetes. Vocês não sabem, mas com certeza já me viram em muitos lugares. Esse graveto era eu. Esta linha, não. Eu também era esse tentáculo. Esse sapato também. E essa banana era você? Não, era o Carlos Felino. Está confuso demais. Programa cancelado. Eita! Shortner's Show, o programa comemorativo de 10 anos. Estreia domingo na Max e no Cartoon Network. E falando em personagens, o desenho tem figuras muito únicas e marcantes. Vamos começar falando do Gesonel. Ele é um pato que vive se disfarçando. Ninguém sabe muito sobre ele, só que tem 2 irmãos, Danúbio e Fabrício. Mas o mais curioso é pensar como um pato aprendeu a se disfarçar tão bem. Ele pode estar em qualquer lugar e ninguém percebe. Pode até ser que você já tenha cruzado com ele e nem notou. Mas uma coisa é certa, não questione Gesonel, só aceite. Outro destaque são as avós do irmão do Jor-El, vovó Gigi e vovó Juju. Elas são completamente diferentes. Uma é rabugenta, adora ver o Steve Magal na TV e vive com um pirulito na boca. A outra é super carinhosa, fofa e está sempre preocupada com a saúde do neto, querendo saber, por exemplo, se ele comeu abacate. As duas são incríveis. Os pais também são personagens marcantes. Dona Danusa tem superpoderes de mãe e comanda uma escola de dança. Já seu Edson é um artista meio maluco, conhecido por criar uma peça de teatro sobre um filhote de urso que vive dentro de uma noz. Sim, é bizarro, mas genial. E a lista de personagens estranhos e engraçados continua. Tem o Carlos Felino, a Ana Catarina, a Lara, o próprio Steve Magal, os Shortners, até um cachorro que fala. Tem tanta gente interessante que eu poderia passar horas falando sobre eles. Mas vamos voltar ao mais importante, o nosso protagonista, o irmão do Jor-El. Pra entender melhor de onde ele veio, se é que dá pra entender, tem um episódio em que ele ainda era bebê. Ele estava brincando na praia, e o Jor-El com sua pipa tirou as botas porque estavam cheias de areia. Essas são as mesmas botas que o irmão do Jor-El usa até hoje. Foi também nesse dia que ele conheceu a Lara. Aliás, tem um único episódio em que o irmão do Jor-El fala o próprio nome. É no episódio chamado Consequência ou Consequência. Uma motoqueira pergunta como ele se chama, e ele responde. Só que como ele estava usando aparelho, ninguém entende o que ele fala. Qual o seu nome? Esse negócio de jogar bacana.
Por que será que o nome dele nunca é revelado? A resposta pode ser mais sombria do que parece. Irmão do Jor-El é um daqueles desenhos que leva a história a sério. Ou seja, as coisas que acontecem em um episódio continuam valendo nos episódios seguintes. Diferente de muitos desenhos onde tudo é esquecido depois. Mesmo que não exista uma linha do tempo certinha, alguns episódios mostram que o universo da série é cheio de absurdos, mas também de sentido. E é aí que a gente começa a perceber que tem muito mais coisa por trás dessa animação maluca do que parece. 5, 4, 3, no ar! Interrompemos nossa programação para um comunicado de última hora. Plantão urgente! Pré-adolescente é visto invadindo os estúdios da TV Cultura Deixa eu me apresentar no seu programa, por favor! e vira a estrela da casa durante as férias. A única boa notícia é que hoje não tem aula! A diretoria da emissora fica impressionada com o talento do garoto e anuncia a nova temporada do Irmão do Jor-El. Ok. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. Um bom exemplo de como o desenho respeita os episódios anteriores é na segunda temporada, quando a escola do Irmão do Jor-El vai fazer uma excursão de fim de semana na selva com o Steve Magal. Só que ele perde o ônibus porque no episódio anterior ficou preso dentro de um armário. Ou seja, os acontecimentos realmente continuam de um episódio pro outro. Ele se arruma correndo e sai tentando alcançar o ônibus, enquanto a avó fica perguntando se ele tomou banho. Tomou banho? Não mente pra vovó, hein? Lavou atrás da orelha? Lavou o sovaquinho? Lavou... Zezinho? Para com isso, vovó! Quando finalmente chega, a professora diz que ele não pode entrar, como uma lição por ter se atrasado. A partir daí, começa uma perseguição maluca com a mãe dele dirigindo uma moto, que depois vira um helicóptero, o palhaço Ramboso e até o repórter Roberto Perdigoto. Enquanto isso, o Vanderlei começa a jogar coisas pra fora do ônibus, inclusive um guarda-chuva, que, pasmem, era quem estava dirigindo o ônibus. No final, o ônibus acaba caindo de um penhasco porque a estrada estava inacabada. É um verdadeiro caos. E quando perguntam quem estava dirigindo o ônibus, Vanderlei responde: Era você que estava dirigindo aquele ônibus em alta velocidade numa via proibida que caiu cheio de crianças de um penhasco? Eu coloquei um guarda-chuva no volante. Ah, tá. Então tudo bem. Tenha um bom dia, cidadão. Todo mundo age como se isso fosse normal. Depois disso começa o episódio chamado A Fantástica Fábrica de Refrigerantes. Por coincidência, o ônibus que caiu para bem em frente a uma fábrica antiga da famosa marca de refrigerante Sprock de maçã. Como o lugar estava abandonado, ninguém impede que eles entrem. O irmão do Jor-El tenta impressionar a Ana Catarina com uma ferramenta multiuso, mas ela mal liga pra ele. Billy chega do nada dizendo que se você colocar uma bala Sprock dentro de um refrigerante Sprock, tudo explode. Eles tentam, mas nada acontece. Olha o que eu achei, pirralho. Sabia que se você botar uma bala Sprockles numa garrafa de Sprock maçã, a mistura explode? Olha só. De repente aparece um cara esquisito, dizendo que isso é só uma lenda urbana. Ele se apresenta como Sr. Sprock, o dono da marca, uma versão meio maluca do Willy Wonka. Ele começa a mostrar seus produtos, que vão desde doces até óleo de caminhão, produtos de limpeza e ferramentas elétricas, tudo com a marca Sprock. Ele leva as crianças para uma sala parecida com a da fábrica de chocolate do filme, mostrando como o refrigerante é feito. Lá ele diz que existe um ingrediente secreto, trancado numa sala especial. Ele também mostra o Sprock 1, que trabalha sem ganhar nada, tipo os Umpa-Lumpas. O Sr. Sprock então olha pro irmão do Jor-El e percebe que ele tem um rosto comum, sem nenhuma característica especial. E é exatamente isso que ele quer, e transforma o garoto no novo garoto Sprock, e começa a tirar fotos pra propaganda. Nessa hora, o irmão do Jor-El tenta conquistar a Ana Catarina oferecendo uma maçã, só que ela quebra o dente quando morde. A maçã era de mentira. O Sr. Sprock manda ela sair de perto, dizendo que ela é assustadora. Mas aí aparece a Lara e revela a verdade. As maçãs são falsas, e o refrigerante nem tem maçã de verdade. Investigando mais, eles descobrem que até os unicórnios da fábrica são falsos. Só que pra surpresa geral, um dos unicórnios fala: Esses unicórnios também não são reais! Por que você fez isso? Ele diz que são reais sim, mas são escravizados, trabalhando 15 horas por dia sem comida. Com a ajuda dele, Lara e o irmão do Jor-El tentam entrar na sala do ingrediente secreto. Do lado de fora, o Sr. Sprock tenta convencer a professora a tirar a Ana Catarina de lá, dizendo que ela é feia demais. Professora, infelizmente identifiquei entre seus alunos uma criança feia demais para estar aqui na fábrica.
Levem-na embora imediatamente. Mas ela se recusa. E aí ele revela seu plano maluco. Foi ele que destruiu a estrada de propósito para atrair gente para sua fábrica. Tudo parte do seu plano de marketing. Lá dentro, Lara, o unicórnio e o irmão do Jor-El finalmente entram na sala secreta e descobrem que o refrigerante é feito com leite de besouro. O Sr. Sprock tenta impedir que contem a verdade, mas o Billy aparece para ajudar. E ainda tem mais. O ingrediente ultra secreto é só açúcar. No fim, os unicórnios decidem continuar trabalhando na fábrica mesmo e descobrem que o refrigerante serve como combustível. Então usam ele para fazer o ônibus funcionar de novo. No episódio seguinte, o grupo chega no acampamento, onde são recebidos pelo Steve Magal. Depois de muita conversa enrolada, os alunos perguntam quando vão começar a aprender a sobreviver na selva. E Steve responde: agora. E imediatamente é levado para uma águia gigante. Todo mundo percebe que o acampamento é uma farsa. A professora e o Vanderlei fogem, abandonando as crianças sozinhas no meio do mato. Sem saber o que fazer, todos entram em pânico. Então o Billy dá uma dica: a melhor forma de sobreviver é correr em direções aleatórias gritando. E é isso que eles fazem. Lá vem você com suas regras. Todo mundo sabe que a melhor forma de sobreviver na selva é todos correrem gritando, cada um numa direção, cada um por si. Questão de matemática. Isso é matemática pura! Mais tarde, já à noite, todos se juntam em volta de uma fogueira até ouvirem um rugido assustador. Era o Fluffy, um pônei assassino que o irmão do Jor-El sem querer libertou. Mas ninguém se preocupa muito, e vão dormir mesmo assim. Enquanto isso, Steve Magal curte a mansão dele tranquilamente. No meio da noite, Lara acorda o irmão do Jor-El e os dois vão investigar a floresta. Lá encontram o Mendigo dos Mares, uma paródia do Aquaman, que explica que o Fluffy está solto. Juntos eles conseguem encontrar o pônei, que é domado pelo mendigo. Quando voltam pro acampamento, Fluffy reaparece em modo destruição total, mas logo reencontra sua família, que aparece do nada e se acalma. De repente, Steve Magal também reaparece do nada e elogia o irmão do Jor-El por ter sido corajoso. Ele até se ajoelha para dar uma medalha de honra, mas o irmão do Jor-El já está dormindo. E Steve insiste, mas nada acontece. Por favor, jovem, aceite essa medalha de bravura. Toma. Aqui, jovem. Pega a medalha. Jovem, a medalha. É realmente impressionante a calma desse jovem guerreiro. É assim que termina a excursão mais maluca de todas com Steve Magal, cheia de bagunça, coisas absurdas e criatividade. Mas lembra que eu falei que o motivo de ninguém saber o nome do irmão do Jor-El era algo sombrio? Pois é, isso acontece no último episódio da terceira temporada. No começo parece um episódio normal, até que o Edson, pai do irmão do Jor-El, começa a perceber coisas estranhas. Ele vê, por exemplo, que o Vanderlei está em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo. Então o Edson tem uma visão estranha e começa a agir como se estivesse descoberto algum segredo proibido. E o que ele percebeu? Que ele é só um personagem de desenho animado, preso no roteiro. Ele tenta contar isso pra família, mas sempre é interrompido. Então ele pede para o irmão de Jor-El dizer seu nome verdadeiro, como prova de que tudo isso é real. Mas claro, na hora exata, é interrompido de novo. O meu filho está prestes a falar o nome dele. É a prova. Sempre que ele vai falar, alguma coisa acontece. Fala, filho. Fala tudo o que você quiser. Meu nome é... Eu sabia! Depois disso, o Edson começa a flutuar dentro de um coco mágico. E justo quando vai beijar sua esposa, ele desaparece. No episódio seguinte, tudo parece normal. Mas se você prestar atenção, dá pra ver uma mancha estranha no fundo do cenário. E em certo momento, quase dá pra ouvir alguém pedindo socorro bem baixinho. O irmão do Jor-El e a Lara encontram uma fenda misteriosa no cenário. E quando parece que vão descobrir onde o Edson foi parar, o episódio acaba. Mas depois dos créditos, a cena mais chocante acontece. Edson está preso num tipo de limbo. Ele está consciente de que é só um personagem, mas é forçado a esquecer disso para poder continuar existindo. E aí volta a agir como se nada tivesse acontecido. A vida é um eterno ser irmão do Jor-El, meu filho. Vá se acostumando. Irmão do Jor-El. Novos episódios. Segunda, só no Cartoon Network. Irmão do Jor-El é uma série cheia de segredos, com um mundo maluco e inteligente ao mesmo tempo. A gente nunca sabe por que o Jor-El é tão famoso, nem o nome do protagonista, mas tudo isso só mostra o quanto a série é especial. É uma obra-prima da animação brasileira. Aliás, esse é o primeiro vídeo aqui do canal focado em um desenho totalmente brasileiro, e isso é muito importante. Tem muita animação brasileira boa por aí que merece ser lembrada. Se você quiser mais vídeos assim, comenta aí embaixo o nome de outro desenho brasileiro que você curte, e eu te espero agora no próximo vídeo. Parece que a gente tá passando pelo mesmo lugar. Ó, olha essa casa de novo passando. Ó, de novo. De novo. É exatamente a mesma casa.